O paradoxo disso é que quanto mais eu pratico amor, por mais que seja um esvaziamento, mais eu cresço, me fortaleço, mais eu ganho identidade, mais forte eu fico. O pessoal tem medo de que isso signifique enfraquecimento. Não, você sai poderosamente fortalecido para a vida. Porque eu acho que a melhor imagem para isso é de alguém com uma vela na mão, uma vela acesa na mão, que encontra alguém que está com a vela apagada. E aí você acende a vela do outro. Nem você ficou com menos fogo, você não ficou com menos nada. E ficou, você não tirou de você alguma você coisa não e tirou, colocou. não. E mais criou mais luz ao seu redor. E quantas velas mais você for acendendo, nada da sua chama se perde. Essa imagem é linda. Não é? Bonito. Mas a luz no entorno vai aumentando. E eu realmente fiz um casamento, desculpa eu interromper, eu estou falando demais. Eu fiz um casamento algum tempo atrás. E eu cheguei para fazer o casamento, para aquela multidão. Eu olhei, meu Deus, já fiz milhares de casamentos na minha vida, mas naquele dia eu não estava afim de falar de casamento, e nem de conjugalidade, e nem de nada disso. E havia 2 velas na minha frente. Aí eu fiquei olhando para aqueles noivos que eu conhecia por acaso muito bem, que eram da minha parentela extensiva. E aí eu peguei, soprei uma vela, ela apagou. Aí eu dei para a noiva ou para o noivo, para um deles, e falei, acende. Aí ele foi lá com a dele e acendeu. Aí eu peguei, soprei a de cá e apaguei. Aí eu falei, agora vai você e acende. Aí ele acendeu. Aí eu fui, olha, eu deixei os 2 ficarem trocando, acendendo velas, até cansarem. Eu falei, vocês entenderam? Aí eles disseram, entenderam, então sejam felizes, vão em frente, porque é isso que vocês vão ter que fazer o resto da vida. Acender a chama do outro. Agora, eu realmente acredito, talvez eu seja otimista nisso, mas eu acredito na natureza boa do homem. Eu acho que o chão pedregoso, ou esse que por cima não é, mas embaixo tem pedra ou tem espinhos, é a sociedade que coloca. Eu acho que nós somos exatamente como a natureza, porque somos também natureza, e se tivermos condições adequadas de iluminação, de fertilização, de adubação, de água, de sol, a gente cresce da maneira correta. Se a gente não tem isso, aí a nossa natureza é corrompida. E o que nos corrompe nisso seriamente é a sociedade da forma como está organizada. Eu não posso conceber uma sociedade com tanta desigualdade, com tanto narcisismo, com tanto fechamento em si mesmo e com tanta gente acreditando que o vazio existencial será preenchido por bens materiais, quando não será. Eu realmente concordo com você que na sociedade que a gente está vivendo não é possível, seria uma questão de insanidade, como se atribui a Einstein a frase de que insanidade é você fazer sempre a mesma coisa que não deu certo, outra vez, esperando um resultado diferente. Não tem como você, com 1% da população planetária, concentrar o PIB de 65% do mundo. Não tem nenhuma empresa, nenhuma casa, nenhuma estrutura, nenhuma sociedade, nenhuma organização, nenhum organismo consegue sobreviver com essa desigualdade. Ou com 2.300 indivíduos tendo o equivalente a 65% do resto da população do mundo. Isso aí já nasceu fadado à catástrofe, à hecatombe apocalíptica. E o nosso apocalipse não vem dos céus, vem de nós mesmos o dia inteiro praticando isso, cada vez mais alucinadamente. E aí eu acho que nesse aspecto a gente chegou numa dimensão no planeta, os terráqueos chegaram nessa dimensão, num volume do século XX para cá, que eventualmente a gente não tem parâmetros anteriores para servirem de medição com aquilo que nós conseguimos avolumar de discrepância tão horrorosa,
com consequências tão monstrificantes como a gente tem, porque nós estamos produzindo monstros e monstros e monstros e monstros. Agora, existe também um aspecto, e aí é que, independentemente da sociedade, da monstrificação e de tudo, eu particularmente, como pastor de gente olhando ali, você é pastor de almas, como um atendedor de almas, como um psicólogo e tudo. Nós dois lidamos com isso a vida inteira. Eu já vi gente que foi cercada de tudo que podia ser bom, sem exagero. Na medida boa, sim, na medida saudável do bem, sim, sem nenhum capricho, afago desmedido ou coisa alguma. E é aquela semente estranha que, a meu ver, a Bíblia chama, e Jesus lida com isso, com essa semente podre, que não é todo mundo, que, graças a Deus, é uma minoria indizível. O que você tem a dizer do ponto de vista da psicologia sobre o ato de Deus de ter sacrificado o seu próprio filho por nós? Veja, é preciso entender que Deus, ao oferecer o filho dele, ele trouxe algo muito interessante, que não foi a morte do filho dele. Ele trouxe a ressurreição do filho dele para nos mostrar o quanto nós precisamos renascer psicologicamente o tempo inteiro. Essa é a comparação psicológica mais próxima que se pode fazer. Porque a gente tem que todo dia nos perguntarmos o seguinte: quantos Cristos nós crucificamos diariamente? Em nome de uma moral, em nome de uma falsa moral, em nome de coisas que a gente prega e não vive. Então, quantos Cristos a gente crucifica todos os dias em nome de coisas que, na verdade, não somos tão honestos, tão bons e tão justos assim. Então penso que seja um grande exemplo que Deus nos dá ao dizer: tomem meu filho, viram o que vocês fizeram com ele? Tá, mas ele renasceu, promete o renascimento a todos, libertou a todos vocês, mas e vocês? Quantos Cristos continuam crucificando todos os dias? Porque é isso que a gente faz. A gente fala do Cristo como se o Cristo fosse único. E de fato, na grandiosidade, sim. Mas na humanidade, quantos Cristos a gente tá? Quantos Cristos tem na rua passando fome? Quantos Cristos estão morrendo pelo ódio, pela intolerância, pela violência? Mas aí ninguém pensa, não é? Não são Cristos, não são nem humanos. Os índios que morreram lá por causa do garimpo, porque o que valia era o ouro, dane-se se a gente vai envenenar os índios, o que importa. Não eram Cristos também crucificados? Então acho que essa é a grande lição psicológica que deve ficar da crucificação do Filho de Deus. E não é só psicológica, é também psicológica. Mas a própria leitura simples do Evangelho, foi Jesus quem disse isso. Quando ele diz em Mateus 25, dizendo que vai chegar um dia em que se separarão os seres humanos por esse critério. E aí ele diz: bem-aventurados, benditos sois vós, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber. Eu estive nu e me vestistes, eu estive preso e foste ver-me, eu estive enfermo e fostes visitar-me, eu fui refugiado e me abrigastes. Aí, esses a quem ele dirige essa palavra, nem o reconheceram, disseram: não, a gente nunca te viu antes. A gente nunca fez nada disso sabendo de ti, pensando em ti, conhecendo o teu nome ou coisa nenhuma. É o Cristo oculto na humanidade e que não tem nada a ver com o que a religião chama do estereótipo de Cristo Jesus no mundo, da crucificação e disso tudo. Jesus está aí todo dia na vida da gente, a gente está pulando por cima o tempo todo e passando não quer por cima de Jesus, sim. Passando por cima o tempo todo. Sim. Aí eles dizem isso. Aí vem para o outro grupo e ele diz: afastai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deste comer, tive sede. Repete as mesmas coisas.
Aí esse outro grupo diz, quando foi? Nós nunca. Se a gente tivesse te visto nessas circunstâncias, nós nunca teríamos feito isso. Quando foi que nós fizemos isso? Aí Jesus disse, sempre que vocês deixaram de fazer isso, a qualquer desses pequeninos irmãos no mundo inteiro, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Então, há muita evasão, fuga, iludíbrio, para o pessoal não ficar, para a gente não ficar cara a cara com a verdade que a crucificação foi só um presépio. Mas a cruz está erguida todo dia, em cada esquina, em cada lugar, em cada sociedade, em cada aspecto da nossa existência, e a gente continua achando e querendo concentrar o olhar no presépio da crucificação e não enxerga os crucificados de que todo dia. Crucificamos ou a nossa indiferença deixa morrer.